Oi, aqui é a Karina do Costurinha e essa é a aula do short saia Lorena, na versão com recortes. Esse modelo é um shorts com saia acoplada, com duas versões diferentes de saia. O molde está disponível na loja de modelagens e o link está aqui na descrição desse vídeo. Ele vai do tamanho de 3 meses aos 16 anos. A gente vai precisar de dois tecidos aqui, um para os shorts, eu vou usar uma cambraia de algodão, e outro para a saia e o cos, que pode ser um tecido um pouco mais pesado. Eu estou usando aqui um linho misto com viscose. Lá no material de apoio, que vai junto com o molde, você encontra as orientações para imprimir os moldes e cortar no tecido. Eu começo a montagem da peça pelo shorts. Eu vou deixar o shorts pronto para depois encaixar lá na saia. Aqui eu tô com as duas partes da frente do shorts e vou juntar direito do tecido para fora, avesso com avesso do tecido, porque a gente vai fazer todo o acabamento com costura francesa. Então eu tô deixando o direito do tecido para fora, avesso para dentro e vou costurar o gancho com uma margem de meio centímetro. Você pode prender aqui com um alfinete para te ajudar, que eu já estou fazendo direto, mas prende com alfinete, se você não tiver muita experiência aqui na costura. Estou costurando o gancho com uma margem de meio centímetro, lembrando de fazer retrocesso no começo e no final da costura, e vou refilar um pouquinho essa margem de costura. Uns 2 milímetros mais ou menos, bem pouquinho. Passo com o ferro essa margem de costura para um dos lados da peça, para deixar ela bem assentada. E agora eu vou dobrar bem aqui na linha da costura, eu vou dobrar essas 2 peças juntando direito com direito do tecido e deixando a margem de costura embutida. Aí eu passo bem com ferro nessa dobra. E o próximo passo é costurar novamente o gancho com uma margem de meio centímetro. Essa segunda costura vai embutir a margem de costura, a sobra da margem de costura, né, deixando tudo bem acabado. Essa aqui é a costura francesa. E aqui como tem que ficar, ó. Tudo embutido, esse daqui é o direito da peça e o avesso. Passa essa sobra, essa margem da costura agora com acabamento para um dos lados da peça e eu vou fazer a mesma coisa para unir os 2 lados das costas dos shorts. E para unir a frente com as costas dos shorts vai ser o mesmo esquema, deixa o direito do tecido para fora, junta avesso com avesso, da frente e das costas, e a gente vai unir as 2 laterais do shorts. Então, avesso com avesso do tecido, direito para fora, prendo as laterais aqui com clips, distribuindo bem o tecido da cintura até a barra e vou costurar as 2 laterais com margem de meio centímetro. Fiz o mesmo para as 2 laterais. Vou refilar, a mesma coisa que a gente fez no gancho, refilo a sobrinha da costura, dobro, passo com o ferro e agora eu vou passar a segunda costura pelo lado avesso do tecido. Aquela segunda costura que a gente faz para embutir a sobra da margem. Aqui pelo lado direito e pelo avesso. Agora a gente vai fazer a entrepernas da mesma maneira. Eu deixo uma margem de costura para cada lado aqui no entrepernas, que vai ficar mais fácil para a gente distribuir esse volume de tecido. E prendo aqui com clipe. Faz encontrar as 2 costuras do gancho para ficar bem certinho ali embaixo e é só proceder da mesma maneira que a gente fez para as outras costuras. Primeiro costura pelo direito, depois corta a margem de costura, revira para o avesso e costura novamente. E agora eu vou fazer a barra dos shorts. Vou deixar ele todo pronto. Dobro uma margem de 1 centímetro aqui para o lado do avesso. Passo com ferro. E depois dobro novamente 1 centímetro, formando a barra. E costuro aqui pela beiradinha dessa dobra, por toda a volta da perninha dos shorts. Faço isso para as 2 perninhas dos shorts. E o shorts já está pronto. A gente só tá com todo ele acabado, tudo certinho, só a cintura aberta que a gente vai encaixar no cos
junto da saia, deixo ele reservado. Esse modelo que a gente está fazendo aqui é o da saia com recortes, então ela tem um painel central e 2 recortes aqui na frente, tem uma parte lateral aqui e a outra do outro lado. E eu tenho os piques aqui de marcação para a gente saber o encaixe. Você vai notar também que eu tenho uma anotação no molde da margem de costura. A margem de costura que já está incluída no molde, tá? Isso daqui é só para te guiar na costura, é de 1,5 nesses recortes e nas laterais, para a gente conseguir já fazer o acabamento com essa margem. Então, vamos começar encaixando o painel central com uma das laterais. Eu tenho aqui o painel central, uma das laterais, os piques encaixando, direito com direito do tecido. A gente vai fazer um de cada vez, tá? Aqui como vai ficar a saia depois de encaixada. Então, vamos lá. Direito com direito do tecido, eu tombo um dos painéis laterais sobre o painel central, encaixo os piques e vou alinhar a parte da barra, o pique e a parte da cintura. Distribuo bem o tecido, prendo essas duas partes e vou costurar com uma margem de 1,5. Essa margem é diferente, presta atenção, senão depois ela não vai encaixar lá no cos. Costuro com uma margem de 1,5 e vou fazer a mesma coisa para o outro lado, para a outra lateral. Encaixo o pique, a parte da cintura, a parte da barra, prendo e vou costurar unindo as duas partes com uma margem de 1,5 cm. Pronto, a parte da frente está toda unida, a parte central e as duas laterais. Vou passar com o ferro para um dos lados. Passo bem com o ferro. E vou cortar a margem de costura, eu vou cortar pela metade, uma das margens de costura que vai ficar por baixo. Aqui, no caso, eu gosto de deixar esse rebatido para o lado do painel lateral. Então, eu estou cortando essa daqui de baixo pela metade, essa margem de costura. Vou dobrar a outra margem de costura por cima dessa, ó. Passo bem com o ferro. Deixo bem vincadinho. E aqui, ó, como tem que ficar uma sobre a outra. E eu tombo as duas para a lateral e passo com o ferro novamente. Prendo essa margem de costura aqui já com acabamento, eu já vou prender com alfinetes. Vou lá para a máquina e vou passar uma costura prendendo esse acabamento bem pela beiradinha aqui da dobra. Então, eu consegui já fazer o acabamento dessa margem de costura, já deixo um detalhe aqui de costura também na parte da frente, essa daqui é a parte da frente do tecido do direito, essa é do avesso. E faço o mesmo para a outra parte, para a outra lateral. Então, agora eu já estou com a minha parte da frente pronta, montada, e eu tenho a parte das costas já cortada, né? Eu vou unir frente e costas. Eu vou começar deixando a minha parte das costas com o direito do tecido para cima. E sobre ela eu vou colocar a parte da frente com o direito do tecido para baixo. Então, direito com direito do tecido, avesso para fora, vou alinhar pelas laterais e prender essas laterais, distribuindo bem o tecido. Essas laterais vão ser costuradas também com margem de 1,5, porque a gente vai fazer o mesmo acabamento do painel central. Eu costuro com uma margem de 1,5 as duas laterais. E faço o mesmo acabamento. Eu não vou mostrar aqui novamente, mas é o mesmo acabamento. Aqui você vai ter que costurar devagarzinho, porque a saia já está fechada, né? E joga esse acabamento para o lado das costas. Ele fica melhor se a gente jogar ele para o lado das costas da saia. E aqui já está toda a saia fechada, frente e costas, com todo o acabamento prontinho, tudo embutido, tudo certinho. Nesse momento eu já posso encaixar os shorts aqui na saia pela cintura. Deixo frente e costas alinhado, frente com frente, costas com costas. Antes é legal marcar o centro da frente e o centro das costas para a gente conseguir encaixar certo esses shorts na saia. Quanto mais pontos a gente tiver de encaixe, é melhor, para a gente distribuir melhor esse tecido. Então,
frente do short, todo mundo tá aqui, todas as peças no lado direito para fora, tá? O direito do tecido para fora. Eu vou encaixar os shorts dentro da saia. Presta atenção se tá frente com frente, costas com costas do short e da saia. Vou alinhar pelos centros e pelas laterais. Prende com alfinete e distribui bem o tecido. Aqui por toda a cintura. E eu vou passar uma costura agora para prender os shorts na saia. É uma costura só para manter a posição. Não precisa ter a margem de 1 centímetro ainda. A gente pode fazer com uma margem um pouco menor. Eu costuro com um pezinho de máquina mesmo, só para deixar os shorts já preso na saia. Aqui eu tenho as duas partes do cos frente e cos costas. O cos da frente a gente tem que entretelar, tá? Já está entretelado aqui com entretela de malha fina. Eu vou prender um cos no outro pelas laterais aqui, por essas bordas menores. Tô prendendo com um clipe para facilitar. E aqui eu costuro com uma margem normal de 1 centímetro. Tá indicado lá no molde também essa margem. O lugar onde a gente vai usar a margem diferente é só para aquele tipo de acabamento. Aqui margem normal de 1 centímetro. Lá no ferro de passar eu vou abrir essa costura e deixar uma margem para cada lado. Marco o centro da frente e o centro das costas no cos, para facilitar o nosso encaixe. E a saia, com o direito do tecido para fora, eu vou encaixar esse cos por dentro. O cos também está do lado direito do tecido. Eu vou encaixar esse cos por dentro do combo agora, saia mais shorts, né? O direito do meu cos está junto do avesso do meu shorts. É só encaixar por dentro aqui. Alinha frente, costas e laterais e prende com alfinete ou com clips. E agora eu vou fazer uma costura, essa costura já é final, então eu faço uma costura com margem de 1 centímetro, prendendo o cos no conjunto saia mais shorts. Aqui presta atenção para distribuir bem o tecido, deixar as margens de costura abertas do cos, vai fazendo devagarzinho para não formar prega, e é só encaixar e pronto. No ferro, eu vou passar a margem de costura e o cos para fora da peça, né, para a direção oposta da saia. A margem de costura e o cos aqui para cima. Passo bem com ferro. E na margem oposta do cos, nessa que está solta, eu vou fazer uma dobra de 1 centímetro para o avesso e marcar bem com ferro. Passa e deixa bem marcadinho com ferro essa dobra. E agora eu vou dobrar esse cos, tampando essa costura de baixo, essa costura que a gente acabou de fazer. Ela tem que cair bem em ciminha dessa costura. E já marco com ferro também, já que eu estou aqui no ferro, eu já vou deixar marcado esse cos já dobrado. Prende com alfinetes e agora a gente costura fechando o cos, só que a gente não vai fechar o cos inteiro ainda. A gente vai fechar o cos só da parte das costas. Viu que eu revirei o cos para o lado direito da saia, né? E agora eu estou fechando o cos só a parte das costas. Aqui toma cuidado para não torcer e não ir puxando esse cos, para ele não ficar revirado. Está vendo que eu tombo ele aqui por cima da saia e venho costurando, não puxo o cos, vou alinhando aqui com a costura lateral, distribuindo o tecido. E vou costurar de uma lateral até a outra, só na parte das costas. É assim que tem que ficar, só a parte das costas fechada. Aqui a parte da frente da saia, o cos ainda está aberto. A gente precisa desse espaço para a gente conseguir passar o elástico. Prendi uma das pontas do elástico, o elástico já está no tamanho correto, tem as medidas lá no cos.
Prendi uma das pontas do elástico no passador de elástico e vou passar aqui por esse canal, porque eu deixei aberta a parte da frente, então eu tenho espaço para entrar com esse elástico aqui no canal do cos. Então eu vou passando com cuidado para não torcer. Vou passando devagarzinho, até ele ficar aqui com mais ou menos 1 centímetro passando da lateral. Ele não pode entrar totalmente, eu preciso ter um espaço aqui para eu conseguir prender esse elástico, ó. Primeiro eu prendo com alfinete aqui para manter a posição, para ele não entrar totalmente aqui no canal. E vou puxando o elástico até ele sair aqui do outro lado, né, da outra lateral aqui das costas. Deixo mais ou menos 1 centímetro para fora da lateral, prendo com alfinete. E agora, para prender esse elástico no cos, eu vou fazer uma costura, passando bem em cima da linha da lateral aqui, do encaixe da lateral. Então, eu costuro prendendo as duas pontas do elástico. Para os dois lados. E agora eu vou fechar, agora eu posso fechar esse cos da frente, né, que eu já passei o elástico, agora eu posso fechar o cos da frente. Eu vou fechar da mesma maneira que eu fechei na parte das costas. Começo em uma das laterais e vou dobrando, deixando a parte dobrada bem sobre a linha da costura anterior, sem torcer, sem puxar, só encaixando, trecho por trecho, vai encaixando e vai distribuindo o tecido, vai costurando devagarzinho que dá certo. E aí agora o cos tá todo fechado, tá tudo pronto aqui. Para rebater o elástico, você pode fazer algumas costuras na vertical. Se o tecido for meio grosso, eu até indico fazer assim, dessa maneira, que é mais fácil. Ou fazer uma costura horizontal puxando o elástico para manter a elasticidade. Aqui eu estou fazendo duas costuras horizontais, puxando o cos junto com o elástico. Tá vendo que eu estico o elástico e o cos e vou costurando para não perder a elasticidade. E para terminar, falta só a barra da saia. A barra da saia a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez a barra dos shorts. Vai lá para o ferro, dobra para o avesso uma margem de 1 centímetro e depois dobra novamente mais 1 centímetro. Passa bem com o ferro para marcar, principalmente nos encontros aqui de costura, de acabamento aqui da frente, das laterais, que pode ficar meio grosso para a gente costurar. E aí é só fechar a barra. E tá pronto o short saia Lorena nessa versão com os recortes da frente.